Começar com Igor Gadelha. Por quê? Porque a cúpula do Congresso Nacional está apostando que o STF não vai reverter a derrubada dos vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria. Ele traz na coluna dele esse destaque. Igor, muito bom dia. Nós aqui, trabalhadores, olha você aí, curtindo o feriado, mas está aqui com a gente. Muito obrigado pela tua participação. E me conta, o que é que você apurou? Como é que vai ser esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal? A gente sabe que o embate está grande entre os poderes e eu quero saber o que é que você apurou. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que acompanham aqui essa nossa transmissão. Olha, a aposta de parlamentares influentes que integram a cúpula do Congresso Nacional é de que, se for provocado, como há essa expectativa, o Supremo Tribunal Federal vai manter a derrubada dos vetos ao PL da dosimetria. Eu conversei, Rafael, com muitos parlamentares, muitos deles da cúpula, tanto da Câmara quanto do Senado, e eles dizem que tudo isso faz parte de um acordo. Dessa vez mesmo, um acordo com o Supremo, com tudo, porque eles dizem que o PL da dosimetria, que foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, lá no final de 2025, aquele texto, segundo eles, foi combinado com a ala majoritária do Supremo Tribunal Federal, a ala que manda, né, que tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Por isso, segundo eles, o STF, se for provocado agora a se posicionar sobre a derrubada dos vetos, ele vai manter isso porque, né, teria feito um acordo lá atrás, desde então, a aprovação do PL da dosimetria. Lembrando que o texto do PL da dosimetria, embora tenha sido vetado pelo presidente Lula, ele foi construído ali pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, pelo presidente do Senado, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que integrantes da ala majoritária do Supremo, como o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da trama golpista, eles tiveram aí uma colher de chá de Davi Alcolumbre, né? O Alexandre de Moraes, ele não queria que o Jorge Messias fosse aprovado para o Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, a gente tem notícia de que ele trabalhou junto com Davi Alcolumbre para a derrota de Jorge Messias. Ele não queria fortalecer a outra ala, que era a ala do ministro André Mendonça. Então, ele está meio dívida, digamos assim, né, com o Davi Alcolumbre. Então, Rafael, o que eles dizem é que houve um grande acordo, né, tanto por parte do Davi Alcolumbre quanto por parte dessas outras pessoas. Esse acordo, inclusive, envolveu também a derrubada, né, dos vetos do PL da dosimetria. Então, a aposta é isso. Eu ouvi, Rafael, inclusive, de um influente parlamentar ali do Congresso Nacional, de que o próprio Supremo vai respeitar a derrubada dos vetos, vai dizer que o processo legislativo foi todo certo, né? O Congresso aprovou um projeto, o presidente Lula exerceu o seu direito de vetar e o Congresso, né, exerceu a sua prerrogativa de derrubar esse veto. Nas palavras desse parlamentar, o próprio Supremo Tribunal Federal está querendo virar essa página, né? Eles lembram, inclusive, de que o próprio Alexandre de Moraes já se antecipou, já tem mandado ali alguns condenados, né, pela trama golpista para casa, como a gente viu ao longo dessa semana. Ô Igor, essa parte em que você fala de que o STF quer virar essa página é importantíssima porque a dosimetria, a anistia é algo que vem sendo falado há meses. Inclusive, muitos analistas entendem que isso atrapalha o andamento das outras pautas no Congresso Nacional. Porém, ontem, após a derrubada do veto, muitos deputados e senadores bolsonaristas deram declarações dizendo de que a luta não acabou, de que eles vão continuar batendo na tecla da anistia. Você acredita que esse é um discurso apenas eleitoral, já que estamos em ano de eleição, ou de fato, apesar do STF estar com essa propenso a realmente manter a derrubada do veto e os outros parlamentares que você conversou querendo mudar essa página, essa ala pode atrapalhar esses acordos ou eles vão usar isso só como bandeira eleitoral? Olha, Rafael, eu acho que a esquerda, né, os parlamentares de esquerda vão continuar com esse tema, porque é um ano eleitoral. Esse ano nós vamos ter muitas batalhas, mas visando as eleições, e é prerrogativa, né? E os parlamentares de esquerda estão no papel deles de tentarem ali insistir, né, de que não pode se anistiar, não pode reduzir penas, e eles vão insistir nesse discurso político eleitoral. Mas eu acredito que o centro ali da Câmara, né, o centrão, que é quem tem maioria, quem acaba definindo o destino, e a cúpula do Congresso Nacional está querendo virar essa página até para diminuir essa pressão. Hoje na coluna também, Rafael, trouxe que tudo faz parte de um acordo, né? O Davi Alcolumbre, ele usou ali a oposição, e a oposição também usou o Davi Alcolumbre, mas mais o contrário, o Davi Alcolumbre usou a oposição
por interesse próprio e por interesse comum da oposição, né? O Alcolumbre sabia, ele não queria o Jorge Messias para o Supremo, a oposição queria mandar um recado para o presidente Lula de derrota, então ele juntou esses interesses. Da mesma forma, a oposição queria derrubar os vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria. E o Alcolumbre, sabendo disso, foi lá, esperou 4 meses para negociar com a oposição a derrubada do Messias em troca de pautar a derrubada dos vetos ao PL da dosimetria. Então foi tudo um acordo, patrocinado, obviamente, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e como eu comentei ontem até com você aqui, o Rafael, também numa live aqui do Metrópolis, tudo isso faz parte de uma jogada do Alcolumbre para enfraquecer o caso Master. Ele está vendo ali diversos integrantes do grupo político dele envolvidos nesse caso Master, e também para projetar a sua reeleição em fevereiro de 2027, né? O Davi Alcolumbre quer se reeleger presidente do Senado, então ele está vendo esses movimentos, está ali acompanhando as pesquisas, está vendo que as pessoas que estão bem posicionadas nas eleições do Senado são pessoas de direita ou de centro-direita, então ele está fazendo esses acenos à direita ali, mirando um apoio para se reeleger presidente do Senado em 2026. Igor, só para a gente encerrar, essa virada de página, você acredita que ela pode pode beneficiar o presidente Lula e encerrar esse assunto para que a campanha possa tocar em outros assuntos? Olha, eu acho que o presidente Lula, sobretudo depois dessa derrota do Messias, ele não vai aceitar tão facilmente assim essa derrubada dos vetos, né? Eu acho que até para dar um discurso eleitoral dele, né, de que foi um defensor da democracia, de que o 8 de janeiro foi um atentado à democracia, e realmente foi, eu acho que ele vai ali pedir ou para o PT, ou para os parlamentares de esquerda, ou quem sabe até para o próprio governo nacional, o STF, para tentar reverter essa derrubada dos vetos. Mas acho que ao fim e ao cabo ele vai fazer isso mais como uma estratégia política e também por estar chateado com essa derrota do Messias, mas sabe que as chances ali de ele ter uma vitória, né, e manter os seus vetos são muito difíceis, mas vai fazer isso porque está no ano eleitoral e ele precisa desse discurso. Porque se também o Lula não fizer nada, vai ficar parecendo que ele aceitou, né? Assim, aceitou diminuir as penas de quem ele chama de golpistas, mas ao fim e ao cabo, o próprio Lula já deu sinais, o Rafael, em conversas reservadas nesses últimos anos, que ele achou ali algumas penas exageradas, né, no 8 de janeiro, né? Ele mesmo já ficou preso um tempo, né, não pelo 8 de janeiro, por outros casos, né, na época da Lava Jato. Então, eu acho que o presidente Lula vai fazer essa cena política ali, de pedir para o PT, o parlamentares de esquerda, acionarem o STF, mas eu acho que, no fim, ele sabe que vai ser difícil manter esses vetos dele ao PL da dosimetria. Tudo isso é aposta, viu, Rafael? Na política, às vezes a gente fala uma coisa de manhã, mas aí acontece um outro fato e tudo muda. Esse é pelo menos o cenário do momento. Vamos ver se aguenta até segunda-feira, quando a gente volta mais uma semana aqui no Congresso Nacional. Igor, muito obrigado, aproveita o seu feriado, mas valeu por estar aqui com a gente. E sigam a coluna, que a gente está aí em feriado, mas está alimentando a coluna e trazendo novidades para vocês.